seja muito bem-vindo a mais um Firecast. E dessa vez temos aqui o nosso santo Alan Camilo, o mestre do Animbot, o homem que salva a vida de todo animador. Quando Maia da Crash, quem tá lá pela gente? Alan Camilo. Alan, muito obrigado pelo convite, cara. Um prazer estar conversando com você. As nossas histórias de vida, a gente já se cruzou várias vezes em vários projetos, a gente tá desde lá do começo da animação. E, cara, é um prazer poder trazer você aqui pra gente poder conversar um pouquinho sobre seus perrengues também, sobre as coisas que você passou na carreira. Então, cara, seja muito bem-vindo, Alan. É isso, prazer é meu, cara, falar contigo aí, botar o papo em dia, né? Todo É, esse ô, tempo. ô, Alan, deixa eu te falar uma coisa, cara. Que show da Xuxa é esse, Alan? Me conta como é que foi trabalhar no projeto da Xuxa, cara. O primeiro projeto, assim, 2005, né, que você fez? Foi 2000 eu comecei em novembro de 2004. É. E esse, na verdade, foi meu primeiro trabalho como animador mesmo, assim. Foi o primeiro trabalho que eu ganhei dinheiro sendo animador, vamos dizer assim. Eu tava, antes disso, né? Eu tinha acabado a faculdade, eu fiz publicidade e propaganda na época. E aí, nessa época não tinha ainda muitos, como é que fala, muito conteúdo para aprender animação, né? Acho que o Animation Mentor, que foi uma das, acho que a primeira escola online que eu me lembro, pelo menos, nem existia ainda essa época, né? Sim, sim. Então, e faculdade no Brasil, nem pensar, né? É. E Ou não tinha curso, YouTube, né? Não tinha nada pra gente pegar não tinha referência, né, nada. cara? E aí a única coisa que eu achei na época foi livros, né? Na Amazon, que era o Animation Survival Kit, tinha aquele da Illusion of Life da Disney, um outro chamado Timing for Animation, que é muito bom. É o do Ah, Preston Blair, não é? tem o do Preston Blair também, mas esse Time for Animation, cara, eu não lembro de quem que é esse livro. Não lembro o nome do autor, mas é um livro razoavelmente pequeno e que explica sobre timing, space, cara, muito bom, cara. Dá uma visão legal, assim, para quem tá começando até. Aham. Aí, eu lembro que me ajudou bastante esse livro aí. Mais do que o Illusion of Life na época, porque o Illusion of Life era muito avançado para mim, eu Sim, achei. sim, sim. Eu, E é eu muita li, mas história, né? é, assim, é muito inspirador e tal, mas em questão de técnica, assim, o Survival Kit e o Time for Animation foram melhores para mim. Então, aí eu comecei a tentar estudar inglês, melhorar o inglês, aquela coisa toda, e fui para São Paulo. Tu conhece o Evanildo, não? Sim, já trabalhei com ele várias vezes já. Ah, então, o Evanildo também é outro dessa nossa geração aí, né? Sim. Eu Ele, intervalava a cena dele. Ele era animador e eu fazia as assistências lá, cara. então, eu fiz algumas assistências para ele também. Foi nessa época aí. Ele que. Eu conheço o Evanildo acho que desde quando eu tinha uns 15 anos. Eu fazia um curso de animação em Piracicaba, né? E ele é de lá. E aí eu Sim. conheci ele lá nessa escola. A gente começou a meio que. Era eu, ele e mais dois caras da escola que eram interessados em animação. Foi ali que eu me interessei em animação. Foi nessa escola aí, junto com eles. E a gente começava a testar coisa. Eu lembro que eu virava um dia para ele, tipo, levava umas coisas para fazer em casa e voltava e falava: Cara, você não sabe um negócio que eu fiz aqui que deu muito certo. Ao invés de fazer um desenho atrás do outro, eu faço um desenho aqui, outro desenho uns 10 frames depois, e depois eu vou intervalando. Tipo assim, a gente achando que estava inventando um negócio que já existia, né? Porque não tinha, a gente não tinha informação, cara. Então a Sim, gente ia meio sim. que compartilhando essas coisas assim. E aí, enfim, aí a gente se separou um tempo, né? Assim, eu fui estudar, fui fazer faculdade, ele se mudou para São Paulo, e aí ele acabou entrando no mercado bem antes que eu, quer dizer, bem antes, alguns anos antes, né? E ele que me levou lá para São Paulo, num estúdio chamado Anima King. Não sei nem se existe o Anima King ainda. Eu era da época do Ivanildo na HGN.
Ah, que foi antes é, do Animakin, então. Não, é, não é, era pelo menos na mesma época. Acho que ele ainda fazia algumas coisas pro Haroldo lá. sim, Mas aí ele tava nesses, fazia uns freelas lá para esse estúdio da Animakin também. E aí ele me introduziu para os caras lá, tal, eu levei uns desenhos, fiquei meio que pentelhando um pouco ali, consegui fazer uns trabalhos de intervalação, de cleanup, aham, né? Era fazer para ele, o Evanildo animava, acho que ele fazia cleanup também na época. E também tinha um animador muito experiente lá, o Takahashi, né? Que, sim, nossa, eu sim, aprendi demais com ele também. monstrinho. Ele tinha voltado do Don Bluth, né? Ele Uhum, trabalhou lá um tempo. E só que eu trabalhei muito pouco tempo com eles lá. Foi menos de um ano, mas eu evolui demais, assim, eu sinto, né, nessa época, assim. aham. Apesar de não estar animando nada, eu tava, pô, flipando a animação dos caras e tal, né? E tentando melhorar o desenho e tal. Cê- E aí eu recebi essa oferta isso para encaixar no que você tinha aham, perguntado. Aí eu recebi uma oferta de ir para trabalhar nesse filme aí da Xuxinha, que era lá no Rio de Janeiro. Eu tinha aplicado, né, um amigo meu tinha comentado dessa vaga, eu apliquei e meio que encaixou certo para mim, porque os caras estavam fazendo em Flash. Eu não era animador, não tinha experiência nenhuma praticamente, mas eu já testava muita coisa, né, assim, né, então eu não tinha experiência profissional, né, mas a gente já brincava um pouco, né. E aí, o Flash era um software que eu acho que eu já era bem avançado comparando com a galera que estava lá na época. aham. Porque sempre gostei muito de mexer no computador e eu já mexia no Flash antes por conta disso, né? De montar minhas animações no Flash em 2D. Eu desenhava, escaneava, vetorizava e colocava lá no Flash, eu achava legal. E aí eu acabei conseguindo essa vaga por isso, né? Eu não era Aham, animador direito, mas sabia mexer no Flash, então eu lembro que eu peguei a mochila o dia assim, fui de mochila nas costas fazer um teste lá. Peguei o aham. busão, fui pro Rio, fiquei o dia inteiro lá animando uma ceninha para testar. E, cara, os caras desenhavam na tablet, assim, Uhum. não na tablet, no Wacom, que você desenha na tela, não, era Sim, aquela sim. tablet na mesa, assim, né? Você Aham. desenhava na mesa olhando para a tela. Eu não fazia isso, né? Então, para Uhum. mim, aquilo lá já foi um negócio meio estranho, mas você vai se adaptando, né? Aí fiz o teste lá, os caras meio que gostaram, fui contratado e fiquei, cara. Era para ser um projeto de 9 meses, acabei ficando 8 anos no Rio, né? Não só nesse estúdio, né? Mas Sim. Que aí fui depois você vai pra ficando lá. Seagulls, né? E aí É, ali depois... vira o. Só pegando um ganchinho do que você falou, essa coisa da gente, né, ter sido assistente e tal. Você olha, você como animador que foi animador 2D e depois hoje animador 3D, você olha e você fala assim, cara, existia uma maneira de ensinar animação 2D que era essa coisa do assistente, que hoje a gente não tem no 3D, que talvez faça falta. Você acha que eliminar esse trabalho de assistência, né, do cara virar ali cleanup, virar intervalador, depois vira um animador assistente, depois vira animador. Você acha que isso é uma coisa que a gente perdeu no mercado de 3D, que o mercado de 2D tinha muito forte? Então, eu acho que em questão de perder, não. Pelo menos para o animador, eu acho uma super vantagem você animar, intervalar, fazer tudo, né? Eu acho que o lance, né, no meu ver, assim, de existir um assistente, de existir um cara que faz o cleanup, de ele separar esses departamentos, é mais pela logística da animação mesmo. Sim, sim. Se o animador, o cara que é animador, como é que fala? Que ele tem as habilidades, né, de um animador, ele é um melhor intervalador do que um intervalador bom. Sim, sim. Ele só não faz porque o tempo dele é melhor numa Sim. produção, né? O tempo dele é melhor aplicado para fazer os keyframes, vamos dizer assim. Uhum. Mas eu acho que é só esse o motivo mesmo. Tanto é que eu lembro de ver algumas animações assim do. Acho que o James Baxter era um.
que, cara, ele deixava muito pouca coisa para intervalar. Aham. Só aquele negócio que era mecânico mesmo, assim. Porque o Uhum. cara quer controlar, né? Sim, Todo sim. o spacing de tudo. Ou o cara faz a chave muito bem detalhada, né? Às vezes a Uhum. chave da animação do braço é diferente do corpo, aí o cara faz um negócio assim, mas aí você precisa pegar um intervalador que entenda também, né? Sim, exato. Mas Senão o que depois eu joga a acho que culpa pro perdeu intervalador, né? A animação ficou ruim porque o intervalador que fez errado. tem essa vantagem, Tinha né? um Qualquer coisa clássico que ficar dessa, ruim, né? você culpa. Ai, cara. Mas é engraçado essa pergunta que você fez, cara. Eu acho que perdeu em outro sentido. Eu não tenho certeza totalmente disso, mas é mais um negócio que eu sinto, assim, que perdeu muito, foi o lance de quando teve a transição para o 3D, já existia mais de 50 anos de animação 2D. Bem mais que isso, né? Pô, Começou ali 18, né? 18, 20, já tem algumas coisas do Fleischmann, né? sim, Então, então. A transição, vamos dizer, o Toy Story acho que é de 94, 95, né? acho que é isso. É uns 70 anos aí, né? De Então, animação já. então, quer dizer, tinha 70 anos. Aí o que acontece? Veio o computador ali, principalmente acho que por conta do início, o computador eles são um negócio muito, muito técnico. Assim, os caras animavam números, né? Não Uhum. existia muito essa interação, não era tão boa quanto é hoje. Ainda assim, não é tão boa, mas assim, comparado a quando começou, era muito técnico. Animava digitando, assim, o que era o sorrisinho ponto 5, né? É. Não tinha mexer na viewport, né, cara? Era super precário. Então, eu acho que a galera que começou fazendo isso, a grande maioria, né, não vou dizer que foram todos, mas a grande maioria nunca tinham animado 2D. Quer dizer, deixa eu falar de novo, isso é melhor. Não tinham tido uma experiência muito grande com 2D antes de pular para isso, né? Então, você pega esses animadores da época dessa transição aí que eram top no 2D, que eu comentei do James Baxter, né, Glen Keane, esses caras, os caras não fizeram a transição para 3D, porque acho que nem fazia muito sentido mesmo eles fazerem isso, né? Então foi uma coisa, acho que mais natural mesmo que aconteceu de quem começar a fazer o 3D foi uma galera que não tinha esse conhecimento muito grande do 2D. Então eu acho que em questão de técnicas de animação, acho que muita coisa foi perdida ali. E, em te- na verdade, cara, eu tô falando isso porque assim, eu tô com um projetinho pessoal aí com um amigo meu, Jefferson Bastida, né? Aham. Que ele é animador 2D, animador tradicional, né? Vamos dizer assim. Eu tô com um projeto junto com ele exatamente para tentar explorar isso, cara. Ele tá fazendo algumas animações em 2D, explorando as técnicas de 2D. Então, por exemplo, como se faz um stagger no 2D, Uhum. desenhando. Você desenha primeiro o frame 1, depois o 10, aí você intervala, depois embaralha, sei lá. Existem Vai essas fazendo coisas, né? a cascata, né? Então, e cada um tem mais ou menos uma coisa. E o Jefferson, ele evoluiu muito, cara, assim, ele no animação tradicional, né? Coisa que eu não fiz, né? Porque eu parei ali, né, no, no Flash, depois animei um pouquinho naquela série Juro que Vi, e já fui pro 3D e nunca mais fiz nada em 2D. Então, eu não evoluí. Eu fui um dos que não evolui muito no 2D, né? É Foi que um aqui desses no. casos que eu comentei que foi pro Aham. 3D sem muita Ro- experiência em 2D, né? Rodou no meio do caminho, né? Mas Uhum. é que eu lembro dessa época também, eu tava já fazendo filme, longa-metragem de 2D, e, cara, o mercado simplesmente desapareceu, né? Principalmente aqui pra gente no Brasil, assim, que já era pouca coisa, de repente, tipo, puf, não tinha mais nada. Então a transição foi muito assim, ou você vai pra lá, ou não tem mais emprego, né, cara? Não tem mais Principalmente mercado, na né? nossa geração, eu acho, cara, É. porque eu lembro que assim era muito difícil você conseguir.
um trabalho como animador, porque já tinha animador no mercado que dava conta. Então, e também porque é, é aquela coisa, né? Você não tem experiência, então você não pega o trabalho, mas você não pega, se você não pega o trabalho, você não ganha experiência, você fica naquele limbo, né? Sim. E para ter uma oportunidade de fazer esse pulo era muito complicado. Então, realmente, na nossa geração, acho que foi isso. Ou você vai para o 3D, ou, sei lá, Até a próxima. ou vai fazer outra coisa, tipo character Exato. design, se você tiver essa É. capacidade, tá? Mas animação mesmo, eu não lembro ninguém da nossa geração que sobrevive como animador 2D 100% do tempo. Cara, Faz alguma coisa, ou é character design, ou é, foi pro 3D também, etc, né? eu vi muito a carreira do Luzi, sabe? Ele trabalhava Porra, era fã dele, sou mesmo. Não, o cara é um monstrão, assim, né? Mas é isso, cara, até pra ele, que é um animador 2D tradicional incrível, ele teve que ir pra character design, ele teve que fazer outras coisas naquele terremoto, e aí depois as coisas foram acalmando, e aí só peneirou pouquíssimas pessoas, né? Então ficaram É, pouquíssimas pessoas. E aí a gente foi pro 3D, né, cara? E aí eu tava vendo no seu IMDb lá que você também participou daquele live music, aquele curta, que foi um ui, curta, caralho, uma cacetada de acabou. gente, né, cara? Tipo, no mundo inteiro Cara, eu fazendo. me dei bem pra caralho nesse negócio, cara. Porque era um esquema assim, né? Você participou desse também, Participei não? também. Participou? Porque o que eu me lembro é assim, você escolhia qualquer shot, você podia animar qualquer shot do filme inteiro. Você pegava lá, baixava os assets, tudo, os personagens, cenário, a cena do Maia, o áudio, pegava, animava, do jeito que você queria e enviava. E aí rolava uma votação pública, eu acho, ou entre quem estava Eu acho que era participando, não quem tava lembro. participando, era do grupo, né? E aí aquela que fosse mais votada, ou era assim, tipo, as três mais votadas, aí o diretor lá que escolhia, era um negócio assim, eu não lembro direito como é que eles faziam a seleção. Mas aí o shot que era selecionado, eles pagavam US$ 500. Uhum. E eu, cara, eu me lembro de ter ganho assim. Eu não sei se foi porque eu escolhi shots mais fáceis ou shots que ninguém queria animar. Eu não Aham. sei o que foi, cara. Eu sei que eu ganhei, sei lá, foi acho que uns US$ 12.000, assim, Você comprou naquele uma negócio. casa com esse dinheiro, né? Pô, na época era muito bacana que foi. 2009, né, cara? E foi muito engraçado, cara. Eu não lembrava desse projeto. É um projeto que foi importante para mim, assim, porque foi o primeiro, acho que o primeiro projeto assim de estrangeiro que eu Uhum. acabei participando. É que teve também, a gente começou a ter aquela coisa de trabalho remoto, né? A internet ela começou a fazer assim, olha, pode fazer animação em outros lugares e tal. Que Isso, foi foi logo bacana. depois você pegou também o Aragorn's Quest, né? Do Senhor dos Anéis, que também um monte de brasileiro, né? Eu, você, o Cavalcante, o Herrera, acho que o Forne também fez. Tipo, Sim. tinha projeto, cara, era aquele grupinho de brasileiros ali que tava É. sempre junto fazendo, né? Então, A Rio FX você também participou, né? também, também do Open Season 3, né? Eu lembro de ver as suas cenas como que chamava o urso? Era Bull, o Paul, né? né? Era algum coisa assim. E aí eu lembro, e aí você animava de um jeito muito legal, porque tinha algumas coisas que estavam em spline, né? É, e eu vim muito do 2D, então eu animava tudo no block, tudo stepped. Tá, 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 tá. Aí de repente eu vi uma apresentação sua lá, de uma primeira versão de blocking sua, tava com a curva ligada. Eu, pode fazer isso? Tipo, o diretor tá olhando as curvas que o Maia criou e eu fiquei meio pirado, assim, porque eu achava que não. Tinha que sempre mostrar só as poses e tal. Então, mas esse negócio, cara, eu acho que é porque eu não tinha muita experiência ainda, porque mais pro futuro eu passei a animar mais, assim, mais blocado. Aham. Não achei errado fazer spline, não, mas a forma que eu fazia lá era por falta
Ah, entendi. de conhecimento mesmo, eu acho. Entendi. É, porque hoje você tem muito artista, né? Que manda pro diretor um splocking, né? Que a gente chama. E tá tudo certo, assim, E tem, hoje. né, eu acho que cada um faz do jeito que o cérebro funciona melhor, né? Tem gente Sim. que, cara, não consegue entender pose a pose. Uhum. E tem o contrário também, né? O cara não consegue, animador que faz pose a pose sempre, às vezes não consegue fazer no spline, que não faz muito sentido, né? E, porque no fim das contas o importante é a cena final, né? E eu cheguei depois, então aí depois eu voltei a fazer mais no pose a pose sempre tudo. E mais para frente eu comecei a explorar de novo o negócio do splocking, mas aí da forma mais, não vou dizer mais correta, né, mas uma forma mais eficiente do que, porque a coisa que eu fazia antes era por falta mesmo de experiência, né? Sim. Mas Mas hoje, enfim. hoje você, como supervisor, quando você está supervisionando um projeto, assim, um projeto seu, um projeto de trabalho, você. Bruno, assim, quando eu estou supervisionando, às vezes eu tenho uma dificuldade para me segurar, porque assim, eu olho todas as poses e falo, cara, essa pose eu sei que não foi o animador que fez, então eu não vou dar feedback nessa pose. Mas me dá uma coisa, assim, você tem isso ou você, tipo, não, beleza, você, como é que é para você? O que você prefere como supervisor? Blocking, Stepped, o Splocking, como que para você trabalha melhor? Na minha visão, assim, o melhor que existe são assim, cenas que o timing é mais importante do que a pose em si. Para mim tudo bem se tiver em spline, até melhor, porque só que aí o spline já polido, não Sim, aquele sim, sim. spline que é floating, né? Aquele spline floating é horrível. Acho que aquele não vale em nenhum sentido. Você Uhum, preencher uns keyframes com timing incorreto ali, eu acho que não vale. Aí uhum. é melhor deixar mesmo pose, né? Sim, sim. E quando a pose é mais importante que o timing, aí eu gosto de ver a pose completa, cara, com expressão, com a porra toda, dedinho, né? Nada daquelas mãozinhas de Lego, já Sim. o negócio já nem que seja uma pose só que conta a história ali, mas tem que estar a pose já 95% já certa, né? E Isso é isso o que que eu você, prefiro. isso que você tá falando de mão, eu falo muito para meus alunos, cara, mão é uma das partes mais importantes do corpo, né? Do body language, de tudo que a gente fala com a mão. Então, às vezes você faz um blocking de mão ruim, às vezes você não consegue vender a pose ou você não consegue vender a cena porque a mão tá ruim, né? Então Né? e demora, né? Mão é, cara, 15 controles para cada mão. E aí a Uhum. galera às vezes tende a falar, não, depois eu faço, mais pra frente, né? E aí É, vira uma montanha russa, né, de emoções. é, é complicado, cara, assim, eu acho que e também conta muito quando você já conhece o trabalho do animador. Se você está supervisionando, você já sabe qual é o processo dele, já viu algumas cenas, já sabe como é que ele vai evoluindo aquilo. Aí você passa a não se preocupar tanto, às vezes, com detalhes que você sabe que ele vai acabar Sim, fazendo depois. Mas eu acho que como um hábito, se, vamos dizer assim, para um animador que está aí ou começando, ou aquele animador que vai trocando de estúdio para estúdio, cada hora é um supervisor diferente e tal. Acho que como hábito é bom você ter um lance de fazer, de vender mesmo, como você falou. O cara não, às vezes não vai, às vezes a pose é aquela mesmo, tá tudo certo, mas se não caprichou no dedo, o cara vai achar alguma coisa errada ali e vai acabar mudando sua pose, é, por conta de você não ter feito à mão. Então, às vezes é mais trabalho, né? é. E, nossa, eu perdi totalmente a linha de raciocínio. Onde Vamos, te não, a vi? gente encaixa aí, a gente tá aqui ó, só no bate-papo, vamos embora, cara. Ai, E, cara. mas assim, depois que a gente fez junto ali o bicho vai pegar, aí você engatou um monte de 3D, né, cara? Aí você foi, tipo, fazendo vários filmes, aí você começou a construir sua carreira internacional, tanto cartoon quanto depois em VFX, né?
E esse pulo que você dava do cartoon pro VFX, né? Saindo os Smurfs, por exemplo, Hotel Transilvânia, depois o Maze Runners, era uma coisa que você queria se desafiar? Foi uma coisa que era porque o estúdio, tipo, acabou um projeto, abriu outro e te recolocaram? Como é que foi esses pulos que você deu? Então, cara, a direção que eu dava era baseada em... Eu queria imigrar para o Canadá. Aham. Eu podia servir café para o dono do estúdio, se fosse, Aham. naquela época. A minha missão era... Foram alguns anos, assim, uns 3, 4 anos, eu acho. 3 anos. Nessa missão aí de coisa. Foi quando eu fui pros Smurfs. Então, na verdade, eu nunca achei bonito aquele filme dos Smurfs que é o VFX. Mas, assim, das coisas que eu tinha feito, era uma das melhores Uhum. dos projetos que eu tinha participado. Para mim tava bom, não era o que eu mais gostava de fazer, mas você vai pegando o que dá, né? Sim, sim, sim. E vai sendo importante sempre, né, cara? Foi muito importante, porque eu aprendi pra caralho também. E gostei de trabalhar, não é que eu não gostei, não, gostei e tal. E aí depois daquele eu fui pro Maze Runner, que é um negócio que, por conta que assim, a Sony, depois que ela fez o Smurfs e o Tá Chamando Hambúrguer 2, não tinha mais projeto quase nenhum. Então eles mandaram embora uns 200 animadores naquela época. Uhum. Foi 2014 isso. Aí eu tinha duas opções. Uma era trabalhar no filme do Pequeno Príncipe. Tá. E o outro era o Maze Runner. Eu preferia muito mais trabalhar no Pequeno Príncipe. Uhum. Disparado mais. Era muito mais o meu o gosto, assim, né? Aham. Só que esse era em Montreal. Eu estava em Vancouver. E se eu me mudasse para Montreal, ia complicar o meu processo lá de migração. É Entendi. por isso que eu acabei escolhendo o Maze Runner. E foi meu primeiro projeto de VFX mesmo, assim, que eu trabalhei. E não é um negócio que eu gosto. Trabalhei de novo depois, mais para frente, também por conta de mais necessidade do que vontade, né? Sim, sim, sim. Mas realmente não é um tipo de projeto que eu gostei de muito trabalhar, não. Cartoon é muito mais a minha A parada. sua cara, né? É aquilo, né? A gente, como artista comercial, a gente vai ter, né? Tipo, que pensar no que é legal, no que paga as contas, né? E Uhum. qual que é a estratégia de carreira a longo prazo, né? Você fala, pô, cara, ali, ó, parece que pode ser uma possibilidade. Então, vou fazer, pode ser que eu não é uma coisa que vai me dar tanto tesão, mas, cara, vai ser bom pra mim, pra fazer network, pra conhecer pessoas, né, cara? Então, acho que é muito importante pros animadores que estão ouvindo a gente saber sempre isso, né? A animação, cara, a gente ama o que a gente faz, né? Mas tem momentos que você tem que olhar de maneira muito business, né, cara? Tipo, cara, o que é a melhor opção para minha carreira? O que eu preciso fazer para crescer, para ir para lá, para cá? Então, acho que tem algumas decisões que a gente fala, putz, talvez não seja a melhor. Ou às vezes até perder dinheiro, entre aspas, né? Tipo, tem muita gente que sai de um lugar que tá ganhando bem, vai para outro Uhum. lugar porque fala, ali eu vou poder me desafiar, ali eu vou poder ter oportunidades maiores e você vê essas mudanças como elas são importantes na carreira, né, cara? Sim, e tem momentos e momentos, né? Eu vi muitos animadores, assim, experientes e tal, não sei o que, que acabaram indo para empresa de game. Não game que exige uma qualidade muito boa. Às vezes é game que não tinha muita coisa de animação. Sei lá, vai trabalhar no FIFA. Aham. Muito, como animador, assim, não é um negócio muito prazeroso, né? Mas eles vão por conta exatamente do estilo de vida que eles querem. É muito mais seguro o trabalho, Sim. menos horas de trabalho, é mais tranquilo. Você tem, cara, algumas empresas de games você tem esses perks assim de muita coisa. Uhum. Os caras têm o próprio estúdio, assim, o campus do estúdio geralmente é foda pra caramba. Então tem outros benefícios, né? Então, Aham. tudo realmente leva em consideração, né? Sim. Mas é perigoso mesmo, assim, se você, de repente, se acomodar e não evoluir, dependendo de onde você chega, né? O cara que já evoluiu lá em cima não tem problemas. Eu já vi esses caras
indo para a empresa de jogo, fica lá alguns anos, depois cansa, volta para de novo onde Sim. estava. Uhum. Agora, você não chegar num nível bom, já se acomodar é perigoso, porque aí É, depois, na hora de voltar, você fica perdido, né? é. Eu falo muito dos meus alunos essa questão de, cara, se você está num emprego que ele te paga bem e tal, mas a qualidade não é boa, sabe? Aquela coisa assim, tô fazendo umas produçõezinhas mais tranquilas, mais série. Toma cuidado com isso, né? Tipo, chega em casa e produz material próprio, produz coisa que vai elevar a sua qualidade, porque se quebrar o estúdio, se, né, a gente viu a Axis agora, né, quebrando, e todo esse movimento que aconteceu no mercado, principalmente no Canadá, Estados Unidos, cara, a hora que dá esse movimento, a única coisa que vai garantir a sua recolocação é o seu portfólio, né, a qualidade do seu portfólio. Então, assim, a gente tem que estar o tempo inteiro olhando, tá? Eu estou num lugar que eu estou ganhando dinheiro, mas o meu portfólio ele condiz com o nível de mercado que eu quero atingir, ou se eu perder emprego, eu consigo com esse meu portfólio me realocar. É uma coisa que também é uma estratégia que a gente tem que ter como artista, né? É. E a parte boa, que eu acho bom, né, dessa área é que a nossa porta de entrada é o portfólio, é a demo reel, cara. É aquele videozinho de um minuto e meio que a gente faz. Aquilo que vai abrir suas portas para qualquer coisa. O currículo em si, quase ninguém lê, cara. Vamos ser bem honestos, assim. Tipo assim, dane-se aonde você trabalhou, quantos anos você trabalhou, não é isso que importa. São aqueles. É os primeiros 10 segundos da sua reel. Já vai te dizer muito mais do que qualquer outra coisa. É. Então, que nem você falou, às vezes o cara tá trabalhando numa série de TV que a grana é mais limitada, a animação você não consegue dar aquele amor todo, né? Mas você está trabalhando num negócio próprio, botando o seu máximo ali, tá válido, cara, entendeu? Porque é aquilo que vai no seu, na sua, no seu, na sua demo, né? Eu vi muitos animadores entrando na Sony com Rio caseira, né? Uhum. E vi muitos que tinha coisa na demo Rio, inclusive de longa-metragem, que não entrava, porque às vezes não era qualidade Sim, sim, sim. boa, né? Então, É, e, realmente é bem democrático essa parte, vamos dizer assim. é, É simplesmente é isso, cara. Resumindo o negócio, muita gente pergunta, mas tem que ter networking, tem que estudar não sei onde. Cara, basicamente você tem que melhorar seu trabalho. Não importa como, né? Aí cada um acha um jeito, né? exato. O... Isso é uma coisa que, assim, na época que se tem uma coisa que talvez eu mudasse na minha. Se eu pudesse voltar no tempo lá e dar uma dica para o Alan do passado, talvez Falanzinho. seria essa, cara. Seria investir mais. Talvez até investir na animação 3D, se eu soubesse que era isso que eu ia acabar fazendo, né? E estudar aquilo antes, assim, mas talvez eu teria ido para fora antes, eu acho, se eu tivesse me dedicado mais. Eu demorei muito, cara, para. Quer ver, ó, da época que. Foi 2004 quando eu consegui meu primeiro emprego de animador. Eu fui para fora em 2012, cara. Foram 8 anos depois. Sim. Mas é que, Eu acho mas é que que era uma época também muito diferente, né? É, é, as eu pessoas. mandava portfólio via correio, cara. Exatamente. Fez isso também? Também. É que parecia que o mundo naquela época ele girava mais devagar, né? Uhum. Hoje é isso, cara. Você tem grupos de WhatsApp, de Discord, no LinkedIn, você consegue ver o que a galera tá produzindo ontem, tipo, já É. tá no ar. A gente não tinha isso. Então, assim, era uma coisa que você nem sabia se você estava indo bem ou mal com relação aos competidores, à concorrência, ao mercado. A gente ficava isolado nas nossas ilhazinhas, né? Então, Sim. tipo, você tava ali. Hoje em dia eu sinto que, cara, você tem essa. Que é uma coisa também às vezes ruim, né? Porque você sempre vai olhar um portfólio que você fala assim: meu Deus, cara, essa galera tá
tá vindo muito bem, tá, tipo, tem muita gente boa. Eu sempre gosto de olhar e falar assim, o que eu preciso melhorar ainda, sabe? Eu fico sempre, não sei você, mas eu tô sempre nessa corrida, sempre em busca da minha melhor cena. Sabe? Minha melhor cena ainda não foi feita. Então eu tô sempre tentando correr atrás dela, assim, sabe? É uma coisa infinita, eu acho. A hora que você chegar num ponto que você não tiver mais isso, é um mau sinal, eu acho, né? É um sinal que você não consegue enxergar o que mais que você pode evoluir, né? Eu acho que é natural mesmo, tá sempre nessa busca, né? Eu acabei mudando um pouco o meu foco por conta do Animbot, né? Então, tipo, O que é o Anibot mesmo? Desculpa. Anima o quê? Animbot, a melhor ferramenta de animação que existe. Nossa, Agora não, bota é aquele 10, gatinho no meu dente, assim. 10 de 10 animadores amam o Anibot, cara. Tipo, é uma loucura, cara, é uma loucura. Cara, você fez uma ferramenta, sério. Assim, não é porque eu tô falando com você aqui, cara, de verdade. O que você fez pro mercado de animação, pros estudantes, pros artistas de animação, foi realmente uma revolução na questão da frustração artista versus software. Porque, cara, você já me salvou, eu fico recebendo aquele mensagenzinha, você economizou não sei quantos $1000, porque, cara, toda hora da crash, e aí você tem a certeza que você fala, beleza, o Anibot vai resolver, sabe? Ou tipo aquela ferramentinha, você fala, puta, eu queria resolver isso daqui, aí você vê um videozinho do Anibot, porque eu sou aquela pessoa que eu sei 3 ferramentas só. Tipo, se eu decoro mais uma, eu esqueço a outra, sabe? Tipo... Mas aí eu vou lá no YouTube, vou ver lá 150 maneiras lá. Aí eu, porra, que legal isso daqui. Então, assim, é uma ferramenta que, cara, ela é fundamental para muitos artistas, assim, sabe? Na questão de melhorar o trabalho das pessoas, da relação do trabalho das pessoas, de menos estresse. Então, eu acho que mais do que só uma ferramenta que vai, né, que tá no trabalho, ela trabalha com o emocional das pessoas, porque a gente fica menos putos. Então, eu queria agradecer você por isso, cara. Pô, obrigado, cara. É legal ouvir esse feedback, porque foi, foi bem isso que eu pensei na hora que eu estava fazendo, né? Essa conexão, né, do artista com o Maia, né? De você querer fazer um negócio e às vezes você tem que dar um puta de um carnaval pra fazer, sendo que eu sempre ficava pensando, pô, como que eu gostaria de fazer isso? Uhum. Como exatamente eu gostaria de interagir com o Maia para fazer isso aqui? Alguma etapa, né? Tipo, e aí eu ficava pensando, cara, formas de fazer, estudava como fazer. Eu nunca fui programador, né? Acabei fazendo um negócio meio que na raça mesmo, né? Eu Sim. demorei. Mas eu acho que isso vem daquele seu lugar, né? Que é o lugar da nossa geração, que não tinha, a gente não sabia nada e aí ficava fuçando maneiras de resolver as coisas, né? É porque não tinha, não existia, cara. Na época que eu fiz o curso lá com o Keith Lango, foi o meu primeiro curso 3D que eu fiz. Acho que foi lá que eu aprendi a fazer negócio em spline. E porque ele fazia assim. Mas enfim, aí não existia um consenso muito grande. Não que exista uma forma de fazer só. Mas na época lá, cara, as pessoas testavam muita coisa diferente. Era muita coisa. Hoje, se você for no estúdio, tem o cara que faz o splocking, tem o que faz o blocking, mas é mais ou menos isso. Assim, não existe muita forma, vamos dizer assim, fora do natural, assim, mais de fazer. Experimentações, assim, né? Na minha época, eu lembro que era sempre uma dúvida, assim, não existe, tipo, a gente tentava ficar bolando formas de fazer o negócio e cada um ia fazendo de um jeito, ninguém fazia igual. Sim, sim, sim. E aí tinha isso, né? E surgiam essas ferramentas na internet. Por desconhecido. Assim, né?
que acho que fazia parte exatamente desse processo aí, né? De chegar num acordo, né? E acho que meio que isso, né, mesmo? Acabei. É, é aquela coisa da a criatividade do brasileiro, né, cara? A gente vai fazendo as gambiarras, né? A gente vai. Não tem tudo que precisa, então a gente vai tentando criar situações para fazer aquilo acontecer, né? E gambiarra é uma coisa muito brasileira, né, cara? Tipo, a gente dá uns jeitinhos de fazer as coisas, a galera fala, pode fazer isso? Não sei. É Você bem por passou por aí. isso também, cara? Tipo, indo para vários estúdios, trabalhando na gringa, tipo, de ver que você tem uma percepção criativa de solução de problema que é fora da Total, caixinha, é. assim? É, sim. Eles gostam muito, inclusive, de brasileiro por conta disso aí. Uhum. Tem a pessoa que vem já, vamos dizer assim, escolada, vai, o cara nunca animou, aí vai fazer um curso de animação, entra no mercado dali 2 anos, 3 anos, e geralmente essa pessoa não consegue solucionar muitos problemas reais, assim, de cena. Uhum. Às vezes a cena é muito complexa, a pessoa não consegue. E tudo bem, assim, funciona do mesmo jeito, porque num estúdio grande, alguém vai resolver pro cara, né? Sim, sim. Mas o brasileiro tem essa coisa, né, de fazer um pouco de tudo mesmo e achar a solução. Se não dá um jeito, faz de outro, importa a malha de novo e vai fazendo aquelas gambiarra mesmo que você falou. Sim. E é bom, cara. Isso eu acho uma habilidade boa de ter, eu Não. acho. E Para se não qualquer tiver coisa. deformador, anima na malha, né, cara? dá, É, dá save daqui nos vértices. Já fiz várias vezes isso já. Tentar resolver problema. E, Alan, na sua carreira até aqui, cara, qual que é a cena assim que você mais leva no coração, assim, que você fala, porra, essa cena foi muito importante pra mim emocionalmente. Eu, Bruno, por exemplo, eu tenho algumas cenas que tem uma cena que eu animei que sou eu e minha filha, tem uma cena que eu animei que sou eu e meu padrasto. Você tem essa projeção também de cena, da sua vivência emocional e pessoal pra dentro do seu trabalho? em questão assim de, você fala conexão com a família, coisa assim, ou não? No Não, geral, né? coisas que você viveu e aí você pega aquela emoção e você leva ela pra uma cena que você fala, cara, essa cena aqui era Ah, sobre tá, isso aqui. entendi. Puta, cara, não tem não, acho. Tudo sobre Nenhuma. dinheiro. O negócio era o saláriozinho cair lá no fim do mês. Mas o que eu tenho, zoando, mas o que eu tenho são cenas que eu acho que foram importantes para minha evolução. Acho que tem. Algumas, assim, daquela mais tosca até uma com uma qualidade melhor, mas todas elas foram importantes ali, que é um degrauzinho, né? Que você vai Sim. subindo. Você não consegue pular daqui já direto para cá, né? Você tem A gente que. quer, né? A gente tenta, né? É, Mas não dá, né? eu fico imaginando, por exemplo, assim, eu ficava mandando portfólio para tudo quanto é lugar, Blue Sky, Pixar, Disney. Numa época que mais para frente, eu fui entender melhor, assim, cara, eu não estava preparado nem um pouco. Sim, Não sei sim, nem se sim. hoje eu estaria, mas assim, na época, muito menos. Mas Uhum. seria um desastre se eu fosse contratado. Tipo, eu ia fazer esse pulo, né? Eu ia chegar Aham. lá e não ia dar conta. Então, acho que é importante, né, você ter cada um no seu ritmo e na sua linha, na sua trajetória diferente e tal, mas ter essa evolução, né? E E para mim isso. foi, você falou do Open Season 3, cara, esse foi um puta no salto para mim. Trabalhar foi meu primeiro, acho que, longa-metragem em 3D. Pô, foi legal pra caramba ficar recebendo notes, né, dos caras lá do supervisão lá, os caras que já tinham experiência pra caramba e tal. E depois desse foi aquele do Era do Gelo especial de Natal lá, que também foi um outro salto. E foi o degrau que me fez ir para a Sony, né? Foi com o portfólio daquele filme que eu fui.
É porque o Era do Gelo era um IP, é um IP até hoje muito grande, né, cara? Então, Né? assim, quem trabalhou nesse projeto teve uma. Pô, você tem um Era do Gelo no portfólio, né? Que era uma Sim, coisa que pesa muito, né? é. E a qualidade que era exigida no projeto era grande também e tal. Então, também ajudou pra caramba isso, né? Sim. Foi o meu primeiro projeto que eu comecei a pensar, quando eu ia planejar uma cena, de pensar o que que esse personagem específico faria aqui. Não exatamente assim, o que que um tigre faria. Aham. Não, não é um tigre qualquer, é o Diego lá, que é aquele tigre. Esse personagem, ele é assim, assim, assado. Como é que ele agiria aqui? Então, foi nesse primeiro projeto que eu comecei a pensar assim. Nem no OpenSeason eu pensava muito, porque os personagens não eram tão estabelecidos que nem a Era do Gelo, né? Sim, sim. Então, você tinha um pouco mais de liberdade de criar um pouco, assim, né? No OpenSeason, nesse sentido, né? Não de Uhum. criar, não seria essa a palavra, mas você estava um pouco mais em aberto a Sim. personalidade dos personagens. O Era do Gelo, quando veio esse especial de Natal, acho que já tinha pelo menos uns 3 filmes, Sim. ou 4 do Era do Gelo antes disso, né? Então, os diretores, eles sabiam muito como é que era cada personagem. Então, às vezes voltava notes assim que, tipo, o personagem estava andando, estava perfeito a caminhada, como uma caminhada, mas não era Aham. aquele personagem caminhando. Então, Sim. voltava assim, entendeu? Aham. Sei É, lá, ele tem que ser um pouco mais pateta, esse personagem andando, é, ou ele tem que ser um pouquinho mais calculado aqui, ele tá muito up and down, sei lá, ele tem que ser um pouco mais. Então tinha uns notes assim, né? E aí essa foi quando eu fui começando a entender essa parada de personalidade mesmo, né? isso é uma das coisas que eu acho que mais pega, né, no mercado internacional, assim, que é os diretores, eles têm esse olhar que não é só se a animação tá bonita, mas é se o personagem ele tá sendo honesto com a história dele mesmo, né? É. Então, é isso, já recebi também vários notes assim, não, esse personagem ele tá se transformando num líder carismático do grupo. Então, assim, o feedback é esse, né? Aí você tem que, cara, você tem que tentar É. entender a trajetória emocional do personagem. E isso é muito legal, porque aí você consegue construir um personagem que não é só o personagem na cena, né? É, Uhum. é esse abarcar do crescimento emocional do personagem, né? Então, e essas produções assim, que nem você falou, cara, você recebe uns notes desse jeito mesmo. Eu cansei de receber note que muito dificilmente o cara vai dar o supervisor vai dar um note assim, o spacing aqui, coloca ele um pouquinho mais de spacing, muda um frame daqui para cá. Geralmente não é um feedback muito técnico, assim, vai dar um feedback mais do emocional mesmo e mais intangível, assim, né? Então você que tem que processar aquilo e ver como que você vai fazer para animar, para dar aquele efeito, né, que o É um diretor quer. feedback difícil pra caceta, né? Porra, tem uns assim que você fica. Por isso que é bom, às vezes, tem o lead, né? Eu lembro na Uhum. Sony tinha muito isso, o supervisor, o lead e o animador. Então o lead ele é um cara ali que está entre um e outro e ele participa mais das reuniões todas, então geralmente ele está um pouco mais atento ao geral, né, do Sim, sim, filme. sim. Então, às vezes, você como animador pega uma cena aleatória lá e a Nini recebe um note desse, você fala, caralho, o que eu faço com isso, né? Uhum. E aí o lead é um cara que ajuda nesse sentido, se você precisar. É um psicólogo também, né? Eu falo, calma, É, vai dar certo, calma, eu tô aqui com você, a gente vai resolver, né? segura na mão, né, enquanto você tá Exato. animando ele. É, Muito bom. Ô Alan, você gostaria de compartilhar alguma ceninha que você tem aí pra gente mostrar pra galera? Tipo, pra você poder comentar alguma cena sua? pois é, deixa eu ver aqui. Teve o filme dos Storks, né?
E esse filme foi o primeiro filme que eu fui lead. Eu entrei quando tinha, assim, sei lá, uns 5 ou 6 animadores só. Então, eu entrei bem no início e tal, e foi puta pressão pra mim, cara, porque eu não tava, eu nem esperava que eu fosse ser chamado pra ser lead. Foi daí, tudo novo e tal. O início foi meio estressante, mas eu vou ir pra caramba também, né? E aí, tinha uma solução que eles precisavam, que era tinha um pack de lobos assim no filme, né? Aham, Eu vou falar para quem não viu, talvez tenha visto e tal, sim. mas deve ter muita gente que não assistiu esse filme e assiste, é Adoro essa Cegões cena, adoro ou essa cena. Storks, né? Esse filme é muito Aham. bom, cara. Eu não sei por que que não. Aí não teve uma distribuição muito boa, mas eu acho um filme muito bom, cara. Foi Sim, também dirigido gosto pelo bastante. A Dusk história é bem Whitman. legal. É. É super comédia, assim, eu acho, né? O tipo de comédia que eu gosto. Eu ria pra caramba, né, das paradas do filme. E aí tinha alguns personagens lá que eram um grupo de lobos e tinha o alfa, o lobo alfa lá que era o líder, né? E tinha o beta, que era aquele cara que era o braço direito dele lá. Aham. E esse grupo de lobos, eles se transformavam em coisas assim, né? Então tinha uma parte lá que eles tinham que atravessar um abismo, aí eles se transformavam numa ponte. E era um negócio Aham. totalmente de comédia, né? O negócio, né? Transformavam em barco, em carro, em submarino, uma hora que eles vão embaixo da água, assim, né? E de forma, assim, uma forma bem engraçada, né? Eles faziam. Só que aí, como é que você vai fazer isso no 3D, né? Tinha lá o animatic, o storyboard, tava tudo lá, e como iria ser feito. E a gente falava, pô, como que a gente vai fazer essa merda, né? A gente precisa fazer uns testes, né? E aí a gente começou a fazer e tal. Aí os caras fizeram um teste com aqueles ragdoll, né? Coisa Sim, muito, sim. mais assim automatizada, de crowd, não sei o quê. E não tava dando certo, porque ficava, tipo assim, era bastante lobo, mas não com uma quantidade suficiente para você não perceber o que cada lobo estava fazendo. Então você Uhum. pega, por exemplo, aquele filme quer ver um exemplo? O Wreck-It lá, o Sim. segundo. Tem uma parte lá mais pro final que ele se transforma num gigante com vários personagens deles, né? Uhum. Que foi muito bem feito pra caralho. Acho que foi até melhor, mais bem feito do que os dos lobos, inclusive. Mas Não foi não porque tinha você muito que mais fez. personagens. Mas tinha muito mais personagens. Então, e Aham. eu fui assistindo aquilo lá, né? Eu falei, não, deixa eu prestar atenção no que cada personagem está fazendo. E cada personagem fazia um negócio não muito específico, assim. Ou tava, era uma animação dele fazendo não sei o quê. Então, dava pra ver que era um crowd, assim. Era Sim, sim, sim. automatizado, era um negócio não mecânico, mas Com poucas variações. Alguém deve ter feito uns 8, 12 ali, depois meio que multiplicaram, é. assim. No caso dos logos, no Animatic era muito específico, cara. Cada um tomava uma posição específica ali. Por exemplo, no Submarino tinha alguns lobos que formavam ali aquela parada que o Submarino tem assim, aí outro fazia um negócio com a mãozinha em cima, assim e Aham. tal, né? E tinha um outro que ficava pum, Foi demais isso. andando. Então era. E tinha a hélice, que era um dos caras que ficavam rodando o rabo, assim. Aham. Era um negócio bem específico. A gente falou, puta, cara, isso aqui não dá para fazer com crowd, é muito específico o que cada um tá fazendo. E eu tinha certeza que o diretor ia virar e falar assim, esse lobo tá com uma expressão, ele tem que estar com uma expressão mais assim, não assado. Aí, cara, como é que você vai dar um note desse pro departamento de CFX, né, são os caras que fazem efeitos de personagem? Eles não são animadores. Sim, sim. Como é que ele vai mexer na expressão do bicho?
Não ia Aí teria chegar que nunca, voltar para o né? animador, para voltar para o CFX de novo, rodar a simulação de novo, não sei o que. Então, ia ser um negócio complicadíssimo, né? E aí a gente começou a explorar algumas formas de fazer. Aí, cara, eu voltei no meu Flash, cara, no meu banco de Flash, e eu fiz um teste em casa É, para mostrar para os caras. Eu falei, olha, eu acho que o legal dessas cenas que dá para fazer seria o seguinte: primeiro a gente fazer o planejamento em 2D. E aí eu mostrei esse teste aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. compartilhei. Deu para ver aí? Sim, 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 sim. Não, foi Não, demais. a galera deve ter pirado, né, quando você chegou com isso. E no Flash né, é meio que simples fazer esse tipo de coisa, porque eu só dupliquei a animação. Ó. Esses lobos que estão vindo correndo, você vê que é mó rafizão e tal, né? E é o mesmo lobo, eu só fui duplicando e fazendo a. Acho que só os que pulam no final, que é uma animação a mais, né? Do pulo e tal. E aí tem o último lá que vai no comecinho e o lobo que é o alfa, né? Que ele tava sempre no comando e tal. Isso foi um exemplo bem simples, assim. Eu, sei lá, eu fiz em um dia ou 2 dias isso aqui, foi bem rápido. Aham. E aí, e aí os caras falaram, pô, interessante essa ideia aí. Aí eu falei o seguinte, ó, então eu preciso do Flash e o que mais que eles deram lá? Acho que eles deram uma Cintiq para mim. Entendi. Você não pediu um iate também, só pra retomar? Já que eles estão atendendo Perdi a suas. chance. Perdi a chance da vida ter um iate. E aí eu acabei fazendo, deixa eu ver se eu acho. E aí, cara, eu fiz todas as cenas do filme que tinha transformação, Aham, eu fiz uma versão em 2D. entendi. E eu fiquei, sei lá, cara, acho que um mês ou mais só fazendo animação 2D desse filme. Nossa, que Fazendo isso delícia. aqui. Aham. Porra, foi uma delícia, cara. Foi bom demais, cara. Deixa eu ver Nossa, se eu muito consigo bom. achar aqui. Se eu conseguir achar, eu compartilho. Ah, E quem que tava aprovando as cenas com você? Era o Doug ou era o Nicolas, os diretores? era o Dom. Ó, o Doug, ele é muito gente boa, né? Eu tô trabalhando com ele agora. A gente tá fazendo um É? cinematic junto, é. Ah, que E legal. ele é um cara Nossa, super. ele é demais. E é isso, ele tem essa pegada 2D, né, cara? Ele gosta, né, da parte artística, tá? Então É, ajuda então. muito, né? Sim, então, ele foi o que acabou ajudando pra caramba a fazer isso aqui acontecer, né? Aham. Cara, será que eu não vou ter o MP4 de tudo? Deve ter no YouTube, a gente pode jogar lá e achar as ceninhas. Ah, tem um outro aqui, que esse aqui foi uma coisa de publicidade que a gente fez no final, cara. Hum, Aí eu fiz esse testezinho também, né? Eram os lobos formando, era um countdown, assim. que ótimo. E aí formava setinha. Acho que era para alguma coisa de Instagram, se eu não me engano. Cara, muito bom, cara. Você E aí a sente galera falta? ficava, Você sente pô, falta de animar 2D, cara? cara, eu sinto assim também. Mas, né? Fazer o Mas não quê? paga as contas, né? E dá preguiça também, porque demora pra É, cacete. é. Pô, será que eu vou ter. Agora eu fiquei curioso aqui, porque eu tenho todos Em JPEG eu tenho a sequência aqui, mas eu não sei por que que eu não fiz um. Culpa ela, Um tudo por um meu. Vai no dedo. Não, tem em algum lugar, cara. É... Ah, tem o Ah, será que é isso aqui?
Ah, achei alguns aqui. Ah, puta, achei, cara. Pô. É um. Tem uma. Tem a cena em 2D e Ah, depois partes dela em 3D também, quer ver? legal. Ah, cara. É um vídeo meio longo, então eu vou dar o play aí. Depois a gente vai falar, eu vou comentando em cima. Aí eles virando o submarino, né? Aí tem aquele ali que eu acabei de mostrar tava aí também, né? Esse é o do avião. Esse aí eu acabei animando mesmo, ó. Esse eu animei em 3D também. Cara, que delícia de cena. Wolfbridge. Who was performing suspension bridge? How is that possible? I don't know. All right, let's go. Why would you be kidding me? E aí é já a sequência depois pronto, ó. Não existia nada assim, tipo, acho que a gente tá indo demais. Não, né? Vamos fazer Brooklyn Bridge ali, vamos embora. Wolfbridge. Olha, cara. E essa você animou ou não? Ou foi outro animador? Who was performing suspension bridge? How is that possible? I don't know. All right, let's go. Tá bom? Essa parte da ponte, né? Cara, muito bom. Você animou também a ponte ou você só fez o 2D dela? Na ponte foi só 2D. Cara, Cara, quem ficou animou muito essa bom. ponte aí foi um animador chamado Joseph Hallmark. Ele animou Hum. a cena inteira da ponte. Tudo sozinho, cara. Impressionante, cara. E logo depois do projeto ele se aposentou, né? Acabou o projeto, ele falou que já fiz o que eu tinha que fazer na vida. Pronto. Não, ele acabou esse projeto, acho que ele foi para DreamWorks, agora depois foi para Disney. Ele tá na Disney agora. Entendi. É muito bom ele, cara. E ele é muito técnico também, né? Ele era o cara para fazer essa cena, porque apesar de tudo, era muito personagem para animar, né? Então exigiu ali o animador a ter essa facilidade com lidar com a parte técnica do software. Ele era um cara assim, né? Ele era um bom animador e técnico também. Então foi perfeito, cara, fazer isso aí. Nossa, é uma cena que. Quanto tempo? Você tem ideia de quanto tempo levou uma cena dessa pra fazer? Essa sequenciazinha de cenas? Deve ter levado uns 4 meses, 5 meses. Não, foi menos. Ele Menos? animou mais rápido que isso. É. Ele acho que animou uns menos de 2 meses. Ele animou tudo. Mas porque era ele, né? Depois 5 Teve, dias úteis. teve animador que pegou cena mais simples, quer dizer, menos complexa, né? Do Aham. que essa, e, e demorou, se embananou pra caramba, por conta de ter muito personagem, dava pau numa coisa, o cara não sabia mexer, sabe aquela coisa? Que volta aquilo que a gente falou no começo, né? Geralmente o brasileiro ele tem essa. Não que esse animador é brasileiro, não é. É americano ele, O mas espírito, né? O espírito da gambiarra tá nele. ele. Alguma coisa aconteceu ali, quando ele nasceu, caiu no Uzi brasileiro ali, pegou, transformou no mutante ali. É. Ah, legal que eu consegui achar essa parte. Não tem tudo, né? Tem a parte do
do 3D dele virando submarino ficou bem legal também, no fim das contas. Quem animou foi um animador brasileiro, essa cena do submarino aí. Ah, O quem foi? Ricardo Jost. Ah, sei. Ou Jost, né? Eu chamava ele de Jost. Eu chamo ele de Jost, mas agora beleza, Jost. Então. Jost, valeu. Mas, tem muita gente com sobrenome que a gente não sabe pronunciar direito, né, cara? Então é engraçado isso, né? Mas a gente vai acomodar. Alan, cara, já passamos aí de 1 hora. Cara, eu queria te agradecer demais pelo papo. Foi excelente. Ver seu trabalho, ouvir você falar é muito inspirador. Porque é gostoso da gente ouvir, né, o caminho, mas também ouvir os perrengues e saber como é que a cabeça funciona, né, do artista. Então, eu queria agradecer muito pelo papo. Queria saber se tem últimas palavras aí pro pessoal. Compre Animbot. De novo, agora não esquece do brilhinho. Animbot é a mesma ferramenta. Esse podcast foi patrocinado por Um oferecimento um oferecimento. Coloca que nem Jequiti, assim, ó, coloca no meio do podcast só um frame, assim, Animbot. Exato. Se você ouviu até agora, tem aqui um promocional do Echo, né? Muito bom, cara. Pô, que isso, cara, obrigado. É sempre bom bater papo. Ainda mais agora que eu já tô um tempo, né, sem animar muito. Eu participei agora de um filme, aliás, quem quiser ver, ele é um filme brasileiro, chama Abai Sua Banda. Ele vai estrear no ano que vem, mas ele já tem algumas amostras por aí. Entra lá no Instagram, tem a página do Abai Sua Banda, ele tem... Abai Sua Banda. Legal. Tem os updates lá da onde que ele vai estar rolando. Ele foi no Festival de Gramado agora, né? Que eu tava lá, eu fui e tal, assisti, participei lá, a criançada ficou perguntando um monte de coisa. Legal. Foi legal pra caramba. E agora vai ter uma em São Paulo, no dia 26 de outubro. Agora eu vou estar aí, inclusive. Você tá em São Paulo ou não? Não, eu tô em Campinas. Do lado de São Paulo, né? Perto. Campinas, Dia 26. Ainda não sei o horário, não foi divulgado ainda, mas vai ser aí. E é um filme... A história é muito legal, cara. Do Humberto Avelar, ele que dirigiu. E eu trabalhei remoto aqui, fiz a supervisão, trabalhei na concepção da animação do filme e tal, foi muito legal. A gente fez um negócio parecido com... Eu consegui nesse filme trazer um pouco do 2D, vamos dizer assim, porque o Humberto ele é um animador 2D, ele gosta muito disso, então a gente fez aquele esquema de 12 frames por segundo, né, na maior parte do filme, né? Com um visual bem pose-to-pose, assim, 2D, e o render também parece uma ilustração, assim, os cenários são todos desenhados, não tem praticamente nada é modelado, tudo cenário que bonito, cara. montado. Então ficou interessante, cara, o filme. Tomara que eu consegui sucesso, fazer, cara, né, cara? nessa época que eu tava aqui tô há 5 anos já, cara, no Animbot, né? 5 anos praticamente que eu não trabalho em uma produção mesmo. Então, indo pro 6º ano agora. Mas você quer mãe de jobs? A gente arranja uns freela pra você aí. Pô, cara, de vez em quando eu pensaria em pegar um ou outro. Agora não, porque agora esse projeto acabou agora, eu tô dando um tempinho, mas possivelmente no futuro aí eu vou querer fazer algumas coisas assim. Vamos ver. Excelente, cara. Alan, muito obrigado então. Gente, muito obrigado por ouvir a gente. Um abraço, pessoal. Até mais.